Não é que Golden State Warriors também gosta de um crossover? Hoje é quarta-feira, dia de olhar para o passado, mas sem tirar os olhos do futuro. Rodrigo Tonini pergunta: Glauco, não seria legal você falar também do Golden State Warriors, time de basquete da NBA que mudou de uniforme recentemente? Rodrigo, seu pedido é uma ordem. Bom, desde setembro de 2016, o Golden State Warriors está na crista da onda, né? Foi recentemente campeão da NBA com uma campanha histórica que foi quebrada por pouco nas finais, mas enfim, isso é outro assunto. O fato é que o time está na crista da onda e criando polêmica mais uma vez, porque lançou uma linha de uniformes que causou uma controvérsia entre seus principais torcedores. O GSW, que é a abreviação por Golden State Warriors, vai utilizar uniformes alternativos em alguns jogos de domingo pré-selecionados dessa temporada que está em curso, que vem de 2016 até 2017. E o conceito que a fornecedora de materiais esportivos criou para vender essa ideia, na verdade é um truque. É muito comum na cultura norte-americana, na cultura do esporte americano, eles honrarem atletas do passado, fazendo alusões a grandes times do passado. Nesse caso específico, eles fizeram uma homenagem ao Run TMC, que foi um trio de jogadores que ficou consagrado por pontuar de uma maneira absurda dentro da NBA durante 2 temporadas, 89, 90 e 90, 91. Os caras tocaram um terror, fizeram ponto adoidado, entraram para a história da liga como o maior trio de pontuação até hoje. E aí eles fizeram a fornecedora de materiais esportivos para pegar uma oportunidade de venda a mais nesse apelo retrô que existe hoje comercial para quem tem poder aquisitivo e viveu aquela época. Tentou fazer um truque, usar uma modelagem, uma estrutura pronta, que a gente pode chamar de template, mas ao mesmo tempo pegaram e fizeram poucas alterações. Consequentemente, o uniforme ficou parecendo um espantalho, ele não tinha qualquer relação nem com o uniforme do passado e nem com o uniforme atual. A fornecedora Malandrinha de Almeida fez uma tentativa de voltar ao passado, né? Que seria o Throwback Jersey, que é o que é muito comum se fazer no esporte americano, ou seja, você relançar uniformes icônicos de períodos icônicos. Então ela volta ao passado, só que usando uma estrutura de modelagem de hoje. Ou seja, aproveita uma linha de produção que teoricamente teria um encalhe ou que já foi vendida para reaproveitar um desenho e tentar lançar isso como um produto teoricamente novo. Lembrando que nos esportes americanos as ligas controlam todos os times. E quando você tem um contrato de fornecimento de material esportivo, esse contrato está submetido a um fornecedor só. Ou seja, a Adidas, no caso, fornece para todos os times. Não é aqui como no Brasil ou mesmo na Europa e no futebol, em que cada time tem o seu fornecedor específico e uma identidade visual própria. Lá não, uma maneira de uniformizar e padronizar, dar uma identidade mais forte para a liga, que é o produto mais importante. Eles têm um único fornecedor que atende todo mundo. E isso às vezes acaba causando esse tipo de desconforto, principalmente quando você tem um distrato ou o contrato vai encerrar. E aí a Adidas também está saindo fora da NBA porque ela perdeu muito mercado e muito por conta do design dela, que já não conversa com o consumidor norte-americano. Eles nomearam agora um novo CEO ou um novo presidente da América do Norte dentro da Adidas para poder dar uma controlada nesse processo e fazer com que a Adidas retome mercado. Precisamos resgatar a imagem da Adidas como uma marca moderna dentro dos Estados Unidos. Toda a equipe de design que estava na Alemanha produzindo para o mercado norte-americano seja trazida para o mercado norte-americano para poder sentir o cheiro, que é como a gente diz na gíria, viver a verdade do lugar para poder realmente criar e entender qual é o comportamento desse novo consumidor americano e conseguir criar produtos que sejam de desejo dele. A Adidas, por exemplo, perdeu 27% de mercado nesses últimos anos lá dentro, 12% só dentro do mercado esportivo, sem falar em acessórios que eles não são nem considerados players importantes. Um dos detalhes que também acaba pegando e muito está em relação à linha Runner, que eles perderam muito espaço, muito por conta dessa coisa de usar as 3 listras aplicadas
no uniforme. Você quase já não vê gente correndo no Central Park, por exemplo, que é uma referência de fitness para o atleta amador que está correndo ali, usando o uniforme da Adidas. Por quê? Porque ele ficou muito datado, muito antigo. E uma das bandeiras desse novo presidente é: somos uma marca de desempenho. Precisamos reverberar o nosso estilo através dos grandes atletas americanos. Para isso, precisamos investir em design. Do contrário, não conseguiremos vender sequer um chaveiro para um garotinho americano. A Adidas é caracterizada por um design mais refinado, mais europeu, mais clean, com tons mais leves. Ela até tenta, às vezes, fazer algumas coisas mais inovadoras, disruptivas, e você vê isso aí nas linhas de chuteira. Mas ela é mais classuda, é o DNA da marca. É muito difícil você se desvencilhar disso, até porque é uma marca alemã que tem toda uma cultura. E isso é muito difícil, ou seja, é o DNA mesmo. Você não altera isso de uma hora para outra. Mas você pode aprimorar, usar toda essa tecnologia que eles têm, toda essa sofisticação em novas tecnologias, novos tecidos, novas tramas, e adaptar para um contexto, que é o que a Nike e a Under Armour estão fazendo. Então, o que eles vão fazer? A Adidas vai pegar, estrategicamente, vai deixar de investir essa bala que ela investia na NBA, que dá mais de 400 milhões por ano, né? Vai recuar, usar esse dinheiro para fomentar sua equipe de design e entender, pesquisar o que é que está acontecendo agora no mercado americano, analisar os concorrentes e também honrar atletas. Investir mais em publicidade e focar mais em atletas que são referência para esses jovens, porque a partir daí, desses grandes atletas que são referência para quem quer praticar um esporte como futebol americano, como basquete, eles usando esse atleta como um espelho, e esse atleta sendo cool, sendo bacana, sendo um cara que é alguém a ser copiado, ele vai influenciar esse jovem a usar Adidas. É assim que as coisas funcionam, um jogo psicológico muito sofisticado, muito bem planejado, e que eu não tenho dúvida que a Adidas vai conseguir retomar mercado, mas isso é algo que vai demorar um prazo médio. Eles vão levar pelo menos uns 3 a 5 anos para conseguirem resgatar o que eles perderam de mercado nesse período. Cara, esse imbróglio todo agora com a saída deles junto com o Warriors, é óbvio que tem uma questão logística e pragmática. Os caras estão saindo do investimento, estão guardando grana literalmente para poder investir depois. Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento eles pegarem e fazerem um grande investimento de design, de pesquisa, de desenvolvimento, de lançamento de produto. Tudo isso tem um custo bastante alto, mesmo para uma estrutura bastante desenvolvida como é da Adidas, para lançar uma camisa retrô. Agora, o grande tiro no pé, o grande erro estratégico nesse sentido é você não estar conectado com os anseios desse tipo de consumidor, lançar um produto que é descaracterizado, não faz uma alusão direta a essa questão clássica que é de honrar atletas do passado e faz uma releitura do que seria uma camisa retrô. Você reaproveita uma estrutura que está pronta, que está dentro do seu sistema logístico, faz ali um Frankenstein, que é como a gente diz em design, ou seja, uma aplicação que não tem conexão com a estrutura de modelagem. O torcedor, você vai estar atacando diretamente o lado emocional desse cara, porque esse tipo de compra é plenamente emocional, puramente afetiva. Você tem um grande mercado retrô hoje em dia no mundo, porque quem antes era criança e acompanhava aqueles jogos via de uma maneira mágica, via de uma maneira encantada, via de uma maneira especial o jogo. Não tinha a percepção que tem hoje, que ainda é apaixonada, mas também é técnica, que é mais criteriosa, que é mais crítica. Ao mesmo tempo, os caras pesquisam a história dos times, está tudo aí na internet. Então você lançar um produto que não tem essa relação real, cuidadosa, com o torcedor é um tiro no pé. É melhor não fazer nada, saúde, é melhor não fazer nada do que você fazer algo que realmente não vai conversar com o torcedor, ainda mais nesse momento em que todo mundo quer ser influente, que todo mundo quer ter opinião atendida, em que todo mundo quer se sentir empoderado e participante das decisões de tudo a todo momento. Porque também a internet dá voz para quem antes era obrigado a receber tudo que vinha de cima sem poder falar nada. Nesse caso pode sim e até deve.
Teve uma reação do caboclo aqui, Stephen Brooks, tá aqui colado aqui, eu reproduzi a grita do cara e ele tem razão. Por quê? Porque ele acompanha há bastante tempo essa cultura de compra e de produtos que fazem homenagem ao passado, ficou esperando 10 anos por uma camisa do Run TMC, uma versão nova, e aí quando ele compra, ele tem a expectativa dele toda frustrada, ou seja, os caras vão lá, fazem uma coisa de qualquer jeito, um produto qualquer, terminando o contrato, o cara sabe que a Adidas está terminando o contrato, ele vai lá, empoderado, que é a palavra da moda também, mas enfim, nesse caso vale, reclama dos caras no canal de vendas e também influencia as pessoas e os amigos dele a não comprarem o produto, porque sabe que é só uma tentativa a mais de empurrar um produto que não tem alma. Quando ele compra uma camisa, ele está comprando muito mais do que um produto, ele está comprando um pedaço do time e usando com ele. E dizendo isso pro mundo, por que que ele faz parte daquilo, por que que os valores daquela marca, daquele time falam com ele. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito critério para trabalhar em cima disso, e é super justo quando você tem uma revolta desse tipo, como o cara fez aqui, bastante criteriosa, bastante pensada. Ele não simplesmente saiu gritando, cuspindo abelha africana, falando bobagem e xingando todo mundo. Ele analisou criteriosamente uma questão mercadológica que foi utilizada para poder comprar a emoção dele. Ele não aceitou e aí disseminou isso com a comunidade dele. Tá mais do que certo, eu faria a mesma coisa. Rodrigão, valeu pela pergunta, espero ter respondido de uma maneira adequada, que você tenha ficado satisfeito. E você, quer saber mais alguma coisa, alguma novidade sobre o seu time? Enfim, manda pra gente, avisa o que você quer saber. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, toca lá a sinetita para você receber as notificações. Enfim, nossas redes sociais vão aparecer aqui. Não sei onde o editor vai me foder dessa vez, ele tá sempre me zoando. Nossos vídeos estão pipocando aqui. Enfim, design, esporte de um jeito que ninguém explicou para você até hoje aqui no É Quarta-feira. Valeu!